Pessoal, vamos lá, vamos finalizar agora com o artigo 17º do Código Penal, crime impossível. Vamos finalizar o primeiro requisito do crime, tá? Com análise deste tipo legal, artigo 17 do Código Penal, a gente esgota todo o tema relacionado ao fato típico. Ou seja, concluído esse vídeo, que vai ser curtinho, vocês têm já todas as informações necessárias para saber se um fato é típico ou se um fato é atípico, tá? Já realizamos aí toda a análise voltada para a conduta, para a tipicidade, para o resultado e para o nexo causal. Portanto, estaremos concluindo todos os elementos do primeiro requisito do crime e, ao mesmo tempo, eliminando o primeiro requisito do crime, tá? Nossos próximos encontros, terminando agora o artigo 17 do Código Penal, nós vamos passar a analisar o segundo requisito do crime, que é a ilicitude. Então, provavelmente, no nosso próximo encontro, nós já vamos falar de estado de necessidade, de legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal e de exercício regular do direito, que são as causas excludentes da ilicitude, que é o segundo requisito do crime. Ok? Vamos então finalizar aí o primeiro requisito, analisando o artigo 17 do Código Penal, crime impossível. O artigo 17, o legislador o define da seguinte forma: não se pune a tentativa. Olha que interessante, agora não se pune a tentativa. Crime impossível, ou também chamado aí de tentativa inidônea, tá? Vai aparecer às vezes para vocês como tentativa inidônea. É o mesmo que crime impossível. Então vamos lá. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ok? Só uma observaçãozinha antes da gente analisar esse tipo legal, para vocês acompanharem a sequência. Nós já falamos do artigo, terminando agora o 17, que nós vamos terminar esse vídeo, nós já falamos do artigo 18. Nós já tratamos lá do crime doloso, falamos que é dolo, falamos do crime culposo, o que é culpa, já falamos do erro de tipo do artigo 20 do Código Penal. O artigo 21 está relacionado à culpabilidade, o artigo 22 está relacionado à culpabilidade. Então, o 21 e o 22 nós vamos analisar quando formos analisar o terceiro requisito do crime. Então, na próxima aula nossa, a gente inicia no artigo 23. Significa que já analisamos todos os artigos precedentes aí, tá bom? Senão vocês vão falar, parou no 17, mas e o 18, e o 19, e o 20? Nós já falamos lá atrás em outros temas. A gente não vai seguindo artigo por artigo a partir a partir do artigo 13º, a gente não segue mais a ordem como está no Código Penal, literalmente, tá bom? Artigo 17 do Código Penal, então, já feita a leitura, vamos fazer uma análise dele. Crime impossível ou tentativa inidônea. O que o legislador diz no artigo 17 é que a consumação é impossível de ser realizada. Em resumo, é isso. Então, veja, imagine vocês a seguinte situação, para vocês começarem a entender, ter uma noção, e a gente vai passar a analisar os dois requisitos do crime impossível. Imagine que eu e um de vocês, ou uma de vocês, estamos numa discussão ferrenha, e ela vai se acalorando, essa discussão, tá? Se acalorando cada vez mais. E eu, então, já com ódio mortal de um de vocês. E aí eu verifico que, ao meu lado, próximo a onde eu estou, tem uma arma, tem um revólver ali. Aí eu desconheço a origem daquela arma, ela não é minha, eu nem sabia que aquela arma estava ali. Achei até estranho aquele negócio ali sobre a mesa. Mas aproveitando a discussão acalorada, e eu com ódio imenso de um de vocês, eu boto na minha cabeça, quer saber, eu vou acabar com essa discussão, eu vou matar essa pessoa. Aí, como está próximo a mim, eu vou lá e dou 2, 3 passos, passo a mão naquele revólver que eu desconheço a origem dele, aponto na sua direção e puxo o gatilho. A hora que eu puxo o gatilho, sai uma bandeirinha pendurada do cano. Eu descubro que a arma é de brinquedo. Nessa situação, na hora que eu puxei aquela arma, que eu achava que era verdadeira, mas eu não conhecia a origem dela e não sabia, portanto, que ela era uma arma de brinquedo, na hora que eu saco aquela arma e puxo, qual é o meu dolo? Meu dolo é de te matar. Mas você não conseguiu matar? Não. Opa, mas pera lá, não conseguiu matar, mas não seria então uma tentativa de homicídio? É por isso que o legislador vem no artigo 17 e diz, não se pune nem a tentativa.
Tá? Quando? E aí, quando a gente for analisar os dois requisitos que ele insere aí, vocês vão entender por quê. Tá? Nessa situação, tá? O meio utilizado, ou seja, o instrumento utilizado, que é aquela arma de brinquedo, em hipótese alguma, jamais eu conseguiria matar alguém. Assim como eu não conseguiria nem tentar matar alguém. Não era possível nem a tentativa, nem a consumação com uma arma de brinquedo. Por isso que o legislador diz, não se pune nem a tentativa. Quando ele menciona não se pune nem a tentativa, você já apura aí qual é a natureza jurídica do artigo 17 do Código Penal, qual é a natureza do crime impossível ou da tentativa inidônea. Trata-se, é óbvio, de uma causa de exclusão da adequação típica, não há encaixe em tipo nenhum, relacionado à tentativa. Então veja, se aquela arma de brinquedo jamais chegaria à consumação, jamais eu conseguiria matar alguém, é óbvio que não há possibilidade nem de tentativa diante dessa situação. Por isso que ele diz, não se pune nem a tentativa. Ok? Tranquilo? Então tá, vamos lá pessoal, vamos seguir. O legislador vai lá e diz o seguinte, ó. Não se pune a tentativa, e aí ele menciona os dois requisitos. Ele diz, quando houver absoluta ineficácia do meio. Gente, grifa aí no código de vocês o elemento, a palavra, a expressão meio. Meio significa meio executório do crime. Se é meio executório do crime, significa qual é o instrumento utilizado. Está relacionado a instrumento utilizado para o crime. Então, o instrumento, por isso que eu mencionei o revólver como sendo de brinquedo, eu disse, o meio para matar é absolutamente ineficaz. Então, veja, meio significa instrumento utilizado para a conduta ilícita, ou que, pelo menos, na cabeça do indivíduo é ilícita. Tá bom? O meio, ou seja, o instrumento utilizado precisa ser absolutamente ineficaz. Ah, pera lá, professor. E se ele for relativamente ineficaz? Ó, o absolutamente ineficaz significa totalmente ineficaz. Era antes, continua sendo agora e será no futuro. Ou seja, total e constantemente ineficaz. É um instrumento irremediavelmente ineficaz. Ok? Esta é a situação. É por isso que gera o chamado crime impossível. Então, a arma de brinquedo, ela vai ser de brinquedo sempre. Portanto, ela será sempre, constantemente ineficaz. Uma arma quebrada, totalmente quebrada, arma velha, toda enferrujada, travada, tá? Não funciona mais, não tem gatilho. Tá? Essa arma, ela é constantemente ineficaz. E se ela é constantemente ineficaz, ela é absolutamente ineficaz. Então, olha, eu uso sempre esse meio para dar exemplo. Significa, e se for relativo? Se for relativo ao crime, na forma tentada. Então, por exemplo, eu apanho uma arma verdadeira, municiada, e aponto para a vítima querendo matá-la e efetuo o primeiro disparo. A munição falha. Efetuo o segundo disparo, a munição falha. E eu, então, vendo a aproximação da vítima, efetuo o terceiro disparo. A arma falha, eu não tenho mais tempo para efetuar o quarto, eu saio correndo e vou embora. Você vai virar e falar o seguinte, professor, o meio aí utilizado é absolutamente ineficaz. Eu digo a vocês, quem me garante? Quem garante que, porque falhou 3, não poderia o quarto disparo efetuado ser eficaz? O quinto ser eficaz? O sexto ser eficaz? Agora, o problema não está na arma, está na munição. Mas são 6 cápsulas, 3 falharam. Quem me garante que as outras 3 também vão falhar? Significa que agora o meio utilizado não é mais absolutamente ineficaz. Ele é relativamente ineficaz. Ainda que os 3 primeiros disparos tenham falhado e eu corri, porque a vítima ia me pegar,
né, eu vou continuar respondendo por tentativa de homicídio. Aí eu tenho tentativa. Ah, significa então que nesse caso não era totalmente ineficaz, não era constantemente ineficaz? Não. Porque poderia sim uma daquelas munições estar funcionando, estar apta ao disparo. E ela poderia ter ocorrido, ter acontecido o disparo. Logo, nós estamos diante agora de um meio relativamente ineficaz. E o relativamente ineficaz gera o crime na sua figura, pelo menos tentada. Tranquilo? Um outro exemplo, para a gente finalizar isso. Tá? Imagine que eu saio de casa com um palito de dente. Aí eu paro num bar, peço um café, um lanche. Ao sair do bar, eu quebro o palitinho no meio e uso uma parte para limpar os meus dentes. Coisa antiga, porca pra caramba, mas vamos imaginar essa situação. Terminado aquilo, eu jogo o palitinho fora. A outra metade eu boto dentro do bolso. Tá guardadinho ali, bonitinho. Chego num outro bar, começa uma discussão com um determinado indivíduo. E aí, durante a discussão, eu, irritado, enfio a mão no bolso, saco aquele meio palitinho, viro para a pessoa e falo, agora você vai morrer. E vou na direção dele e cravo-lhe aquele meio palito, que é desse tamanico, no peito do indivíduo. Ele olha para mim e dá risada, fala, você está brincando comigo. Esse meio palitinho é um instrumento apto, ainda que relativamente, a matar alguém. Meio palito de dente, você não vai matar uma outra pessoa nunca. Se aquela pessoa for adulta. Mas esse meio palitinho de dente, se eu utilizar aqui na moleirinha ou aqui em cima de um ser humano recém-nascido, será que eu posso matá-lo? Aí eu posso. Então veja, depende do caso concreto. O meio palito cravado no peito de um adulto é absolutamente ineficaz. Mas o mesmo meio palito inserido, cravado na moleirinha da cabeça de um recém-nascido pode ser relativamente eficaz a um resultado, seja de lesão corporal até grave, seja de morte. Logo, aquele meio palito numa situação gera tentativa de crime, na outra situação não gera tentativa alguma. Entenderam essa diferença? Por isso que o legislador diz que precisa o meio ser absolutamente ineficaz. E aí entende vocês que para ser absolutamente ineficaz, ele precisa ser totalmente ineficaz. E isso acontece quando ele é constantemente ineficaz, irremediavelmente ineficaz. Tranquilo isso? Entenderam? Vamos para o próximo item, então. Vamos para a próxima situação aí mencionada, tá?